Todo mês o Edição Extra faz um perfil de um jornalista renomado. Assista a reportagem de Olga Bagatini para descobrir quem entrevistamos neste mês. O jornalismo não é só dor e sofrimento e horas de plantão e chefe dizendo que tudo que você faz tem um problema. Não, ele pode ser uma coisa que te dê um retorno. Eu queria desenhar, né? A única coisa que eu sabia fazer era desenhar. Eu não tinha... Sabe aquela fase da adolescência que não sabe exatamente? Eu gostava de futebol, jogava de vez em quando, gostava de ler sobre esportes. E nunca tive um interesse muito específico na escola, não. Eu gostava de desenhar, eu desenhava na carteira. E como eu gostava de futebol, eu gostava de desenhar, eu desenhava jogador. Então minha carteira era aquelas mesas claras, assim, brancas. Então eu desenhava jogador ali. Então dava até dó quando eu tinha que ir embora, porque eu tinha que apagar, né? E tinha um outro amigo, que ele depois virou jornalista, ele gostava de Fórmula 1. Ele fazia o grid, assim, dos carinhas da Fórmula 1. Eu não desenhava, mas ele fazia certinho quem ia largar, quem não ia. E eu fazia a seleçãozinha do paulista, do brasileiro, adorava. E eu achava que ia ser desenhista e tal. Fiquei meio... A minha sorte é que eu não entrei na faculdade logo de cara. Assim. Eu já tinha prestado jornalismo, mas assim, sem muita convicção. No cursinho que eu fiquei mais interessado no jornalismo fora do jornalismo esportivo, assim. Então, descobri o Coni, descobri... Clóvis Rossi, eram nomes que na minha escola não eram, a gente não lia, assim, não tinha tanta referência. Para ter uma ideia, eu sou de Araraquara. Tem um grande escritor na cidade que é o Inácio de Loyola Brandão, e não era o nome falado na escola, assim. Eu fui saber quem ele era no cursinho. E eu achava que o jornalismo era o lugar que eu conseguiria desenvolver essa vontade de me expressar. Levei muito tempo para perceber que o jornalismo é outra coisa, assim, é uma coisa muito mais na pedra do que o Guimarães Rosa fala, que ele tinha uma coluna, se não me engano, no Globo, e que ele não se adaptou, porque eram textos curtos, com temas específicos, e que você não conseguia fazer aquele ponto de fuga, né? Que aí ele falava que escrever livros, fazer literatura é escrever na pedra, e no jornal é escrever na areia, quer dizer, passou o dia seguinte aquilo limpou, e aquelas palavras desaparecem, e se você tiver qualquer apego pelo que você escreveu, você está perdido, assim, você vai ter uma crise por dia, porque o que você escreveu, o que era novo já era antigo na edição seguinte. Fui trainee da 41ª turma da Folha, era ano de eleição, 2006, então acabou o treinamento, já peguei a eleição, assim, já caí em política e até agora estou tentando me livrar, mas não deu. Lembro que eram as duas grandes coberturas da época, assim, era a eleição que estava começando e um pouquinho antes teve os ataques do PCC. Acho que em março de 2006 ou abril de 2006, alguma coisa assim. Então a gente viu o jornal produzindo como funcionava um noticiário daquele porte, né? Então foi uma turma assim que ela meio que, também teve que aprender meio que na pedrada, né? Porque era um tempo difícil, assim. A gente já chegando, assim, já jogado assim, para ver como funcionava. Era repórter do IG, de política, tinha uma vaga para editor, nunca tinha sido editor, eu falei, legal, é diferente, vou tentar ser editor. E cheguei na Carta, isso foi em 2011. Eu cheguei na Carta para assumir um site num lugar que a revista sempre foi o carro-chefe, que sempre foi a menina dos olhos do Mino Carta, sempre foi a revista, assim. E ele é o cara que escreve na Olivetti, assim, ele é o cara que é muito ligado ao impresso. O grande problema da internet é também a grande solução. O site era o lugar onde você desovava as matérias que não entravam na revista. Não é só na Carta, assim, isso é muito comum. Inclusive, até muito pouco tempo, o jornal impresso era isso. Se não cabia, você não aproveitava no jornal, você usava no online. Quando você muda um pouco essa relação, que o online começa a pautar, não só o impresso, mas o noticiário, um debate, enfim, porque ele tem essa velocidade, ele tem essa condição de atingir um público que não é só o assinante, mas é o cara que está no Twitter e de repente aquilo passou na frente dele, ele pegou, você quebra um pouco o teto que o papel tem, que são os assinantes. A internet é livre. Então por isso eu gosto muito da internet, eu gosto desse caos, assim, porque ele não te limita. Nem o tamanho de texto, nem a pauta, nem... Óbvio, você não vai escrever sobre qualquer assunto, muito além da proposta daquele veículo que é o veículo-chave, o carro-chefe, que no caso era a revista impressa. Você sabe qual é aquela linguagem, você sabe qual é a linha editorial, mas você pode formar outros públicos. Então pessoas que não estavam acostumadas a ler a Carta começaram a ler, porque de repente alguns assuntos que você conseguia jogar uma problematização sociológica ou política de um assunto que talvez não entrasse na revista, poderia entrar no site, você tinha essa liberdade, assim. Você vê muito mais
por exemplo, matéria sobre questão de gênero ou sexualidade, você vê muito mais em artigos na internet do que no jornal, que ainda é uma coisa política, economia, cultura / agenda cultural. Pode ir muito longe porque ela tem uma circulação, ela tem um espaço delimitado. Então não dá para inventar muita moda pela própria natureza da publicação. Na internet não, na internet tudo é assunto. O grande desafio hoje não é você ter acesso à informação, é como você filtra essa informação, como você organiza essa informação e como você disponibiliza essa informação. Não é o cara que consegue a informação mais rápido, que entendeu o que é um tempo contemporâneo, que é o período em que ele vive. É o cara que consegue fazer contextos, assim, o cara que consegue falar assim, olha, até aqui a história caminhou por esse lado. A gente consegue relacionar isso com outros fatores e tal. Ele consegue fazer leituras. Confira no próximo bloco uma reportagem sobre a banda dos seguranças do metrô de São Paulo. E uma matéria sobre a semana ABC de Cinema, um evento que reúne grandes nomes do cinema brasileiro. Não saia daí! A gente volta já.